Cientistas acreditam que podem ter captado outro sussurro do universo. Uma segunda onda de sinais provenientes da galáxia de Andrômeda atingiu a Terra e é mais intensa do que a primeira de 2024. Para você ter uma ideia, o sinal foi tão forte que sobrecarregou temporariamente os receptores do Observatório Chime, no Canadá. Não se tratava de ruído de fundo nem de uma falha técnica. O espectrograma mostrou um padrão distinto, um pulso repetitivo, a mesma assinatura de frequência detectada 18 meses atrás. Dessa vez, a intensidade foi 50 vezes maior. Que bom estarmos juntos novamente. Muito obrigado pela sua companhia especial. Bem, Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, o que significa que o evento que gerou esse sinal ocorreu há 2,5 milhões de anos. Uau! Cientistas da Rede de Espaço Profundo da NASA correram para cruzar os dados e, em poucas horas, telescópios do Novo México e na Austrália confirmaram o fenômeno. O padrão coincidia e, no momento, era impossível ignorar. Pela primeira vez desde o início das varreduras cósmicas em 1960, sistemas automatizados de inteligência artificial sinalizaram algo que não podiam classificar. Não era um pulsar, nem um magnetar, ambos objetos astronômicos de alta energia, nem qualquer objeto registrado em seus bancos de dados. A pergunta que permeava cada observatório era: se esta é a segunda onda, o que vem a seguir? Bem, a primeira onda veio em janeiro de 2024. Radiotelescópios captaram um breve flash proveniente da direção de Andrômeda, milissegundos de energia de rádio, brilhante, mas não sem precedentes. Os astrônomos catalogaram o evento como FRB 240117, uma rajada rápida de rádio, do tipo que o Chime detecta várias vezes por ano. A maioria dessas rajadas provém de galáxias distantes a bilhões de anos-luz. Mas essa, porém, era mais próxima. Um evento único, sem repetição. O consenso científico apontava provavelmente para um magnetar, uma estrela de nêutrons hipermagnetizada, passando por uma violenta mudança em sua crosta. O evento era estranho, mas explicável. Os dados foram arquivados e publicados numa nota breve num jornal científico, e a vida seguiu seu curso. Quando a segunda onda chegou, agora, o controle de missão do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA estava em alerta máximo. Eles então convocaram uma reunião de emergência com radioastrônomos do Chime, da rede de antenas Deep Space Network e do Observatório Very Large Array. Cada grande observatório do planeta foi conectado à mesma linha de conferência. O sinal vinha do mesmo ponto exato em Andrômeda, uma galáxia, com as mesmas coordenadas galácticas do primeiro sinal recebido no ano passado. Mas a sua estrutura era diferente, mais complexa e organizada. As antenas da Rede de Espaço Profundo da NASA se voltaram para a fonte e a antena de 70 metros em Goldstone, na Califórnia, capturou cada fóton. O sinal persistiu por 3 segundos completos, quase nada para uma pessoa comum, mas considerado uma eternidade para a astronomia. Olha só, eu, por exemplo, não sabia. Levando em consideração que sinais no espaço viajam por milhões e até bilhões de anos antes de atingir satélites e radares na Terra. Quando os dados foram analisados, todos os cientistas presentes perceberam que não se tratava mais de um ruído. Havia mesmo um padrão. A NASA utilizou o seu mais recente sistema de análise por inteligência artificial, baseado na arquitetura neural desenvolvida pelo Google, uma IA treinada para identificar padrões em dados cósmicos. O sistema sinalizou alterações repetitivas na polarização do sinal. Ondas de rádio vibram em orientações específicas. É semelhante à luz passando por
óculos polarizados. Fontes naturais como pulsares apresentam uma polarização aleatória ou lentamente rotativa, caótica e desordenada. Este sinal, no entanto, alterava o seu ângulo de polarização num padrão rítmico, mudando a cada 200 milissegundos, voltando e mudando novamente em intervalos precisos. Isso não é característico de rajadas rápidas de rádio naturais. Erupções de magnetares produzem campos magnéticos caóticos e restos de supernovas, uma explosão estelar, dispersam a polarização de forma aleatória. Até os objetos astrofísicos mais exóticos apresentam ruído em sua estrutura. O sinal de Andrômeda, porém, repetimos aqui, mostrava ordem. Isso chamou atenção. Todos sabem que qualquer sinal de ordem no caos do universo é motivo de atenção e alerta. A astrofísica Emily Chen, do Instituto SETI, uma organização científica sem fins lucrativos, dedicada à pesquisa de sinais de vida inteligente fora da Terra, analisou todos os mecanismos naturais conhecidos, mas nenhum padrão correspondia. O sinal era limpo, regular demais, levantando a hipótese de física desconhecida ou propriedades inexploradas do espaço intergaláctico. O que se seguiu então foi ainda mais surpreendente. 4 minutos após a chegada do sinal, o Centro de Previsão do Clima Espacial, NOAA, detectou um pico súbito na magnetosfera terrestre. O campo magnético que protege o planeta de radiação solar oscilou por 8 segundos, uma anomalia medida em estações de monitoramento do Alasca à Antártida. Magnetômetros terrestres registraram a alteração e satélites em órbita geoestacionária notaram a compressão. Inicialmente, a NASA supôs que uma erupção solar tivesse causado o fenômeno, o que acontece com uma certa regularidade, bem mais do que as pessoas comuns ficam sabendo. Erupções solares são monitoradas constantemente, exatamente porque podem provocar alterações na nossa vida moderna com tanta tecnologia, desligando redes de comunicação e até sistemas de abastecimento de energia, como já aconteceu algumas vezes. Nos anos 1990, por exemplo, uma região do Canadá ficou dias sem luz elétrica por conta desse fenômeno. O Observatório Solar Dynamics, no entanto, não registrou nenhuma atividade incomum de nossa estrela, nem ventos solares inesperados que pudessem nos trazer radiações para desencadear todas essas anomalias. A única ocorrência eletromagnética detectada durante o intervalo de 4 minutos foi a rajada de rádio proveniente de Andrômeda. Isso era alarmante, pois ondas de rádio não interagem com campos magnéticos como se fossem sólidos. A lógica física diz que essas ondas deveriam atravessar nossos campos magnéticos sem nenhum efeito. A coincidência, porém, era clara. Arquivos da NASA mostraram que o mesmo padrão de distúrbio magnético havia sido registrado de forma sutil 18 meses antes, 8 minutos após o primeiro sinal de Andrômeda, mas ninguém havia percebido a conexão naquela época. A segunda onda parecia interagir com a Terra de maneira inexplicável, desafiando as leis astrofísicas conhecidas. Cálculos de radioastrônomos indicaram que, se a fonte se originasse no núcleo de Andrômeda, a intensidade registrada na superfície da Terra era de 140 Jenkins, enquanto a rajada rápida mais brilhante registrada anteriormente alcançava apenas 3 meros Jenkins. Bom, cabe aqui uma explicação, né? Jenkins é a unidade de medida usada em radioastronomia para quantificar a intensidade de radiação eletromagnética recebida de fontes celestes em comprimentos de onda de rádio. A nível de comparação, para a gente ter uma ideia, imagine que você está apontando um radiotelescópio para 2 fontes no céu, uma estrela comum e um pulsar distante. A estrela emite sinais muito fracos, digamos 0,001 Jansky, enquanto o pulsar, uma violenta força cósmica,
envia sinais muito fortes, muito mais fortes, cerca de 10 Jansky. Então, é uma questão de probabilidades. Ou os cálculos estão errados, ou o sinal vindo dessa segunda onda de Andrômeda foi muito, mas muito forte mesmo. Aplicando leis astrofísicas, a energia exigida pelo sinal era colossal, liberando em 3 segundos mais energia de rádio do que o Sol emite em 1 hora em todos os comprimentos de onda. Uau! Até agora, somente colisões de estrelas de nêutrons produzem explosões comparáveis, só para a gente ter uma ideia. São eventos raros e únicos num local específico. Mas isso ocorreu 2 vezes no mesmo ponto, com apenas 18 meses de diferença, sem que os modelos existentes pudessem explicar a energia envolvida. Além da intensidade, o sinal continha informação na sua estrutura temporal. A inteligência artificial da NASA detectou intervalos estruturados entre os pulsos. Cada pulso durava 43 milissegundos, seguido de silêncio de 86 milissegundos, depois outro pulso e 172 milissegundos de silêncio, mostrando uma progressão geométrica, parecida com um padrão usado em sistemas digitais para codificação de informação e organização de pacotes de dados. Foram identificados 12 grupos de pulsos na transmissão de 3 segundos, todos seguindo o mesmo padrão de duplicação. Comparações com fontes astrofísicas conhecidas como os pulsares e magnetares de que falamos mostraram que nenhum apresenta progressões geométricas. Pulsares são precisos, mas seus pulsos funcionam como relógios e não como computadores. E rajadas de magnetares são caóticas. Então, alguns pesquisadores sugeriram uma aceleração por plasma, um fenômeno físico real observado em laboratório, no qual partículas carregadas surfam, por assim dizer, em ondas eletromagnéticas, produzindo espaçamentos harmônicos que parecem artificiais. Reproduzir isso em escala intergaláctica, no entanto, exigiria condições nunca vistas, comparáveis a um acelerador de partículas do tamanho de uma galáxia. Inimaginável. A equipe científica simulou todos os modelos naturais possíveis, mas nenhum explicou com precisão a regularidade daquele sinal, tão ordenada que parecia quase deliberada. Cientistas começaram então a se questionar se a segunda onda fazia parte de uma série maior, perguntando-se sobre uma terceira e quarta ondas e se haveria um padrão de repetição. Pesquisadores de Princeton examinaram o núcleo de Andrômeda mais de perto. O telescópio Fermi da NASA detectou um excesso de raios gama concentrado há mais de uma década, uma radiação que não deveria existir em tal abundância, possivelmente causada pela aniquilação de partículas de matéria escura. Outra possibilidade levantada é que o buraco negro central da galáxia de Andrômeda produza rajadas episódicas, uma espécie de coração galáctico, desencadeando explosões de rádio a cada 18 meses, explicando assim as 2 ondas observadas. Bom, embora a explicação mais provável ainda seja natural, a regularidade incomum gera interesse. Andrômeda, a galáxia mais próxima da Via Láctea, está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, o que significa que qualquer evento registrado ocorreu há mais de 2,5 milhões de anos, quando a espécie humana sequer existia. Sem falar que, em nossa longa história, isso já pode ter acontecido, mas não tínhamos como registrar o evento, menos ainda sentir os seus efeitos, já que o mundo se eletrificou somente no final do século XIX e só se tornou digital recentemente. Se aconteceu, nossos antepassados seguiram suas vidas normalmente, quebrando pedras, construindo pirâmides ou seguindo algum general em batalhas. A segunda onda foi confirmada por múltiplos observatórios, mostrando que o fenômeno é real, com um impacto detectável na magnetosfera terrestre sem fonte solar ou terrestre correspondente. Nada explica ainda o padrão que houve.
Embora a NASA não tenha declarado contato com inteligência extraterrestre, o que, conhecendo a NASA, sabemos que dificilmente ela vai assumir, o briefing confirmou que uma força poderosa enviou uma mensagem interestelar que chegou até nós. As teorias, é claro, já começaram a rondar a internet. E o nome do astrofísico israelense Avi Loeb, da Universidade de Harvard, que já está se tornando nosso íntimo, voltou mais uma vez a ser mencionado. Um dos poucos cientistas de renome que assumem declaradamente acreditar em vida inteligente no universo. Loeb sempre observou que padrões naturais normalmente têm causas simples, como a formação de cristais ou órbitas planetárias. É só quando a ordem surge, sem uma causa física clara para isso, que nós entramos em território desconhecido. Cientistas em todo o mundo monitoram atentamente a região do céu de onde os sinais emergem, preparados para registrar qualquer nova onda. O universo mostrou a sua voz e agora toda a Terra escuta, pronta para qualquer novo evento que possa revelar mais sobre os limites da física ou sinais de inteligência além do nosso planeta. Choque entre galáxias? Andrômeda, antes mesmo do primeiro sinal chegar aqui em 2024, já estava na mira dos nossos astrônomos por causa de uma questão hipotética que envolve cálculos de astrofísica avançada. Vamos tentar simplificar. A galáxia de Andrômeda estaria acelerando em direção à nossa Via Láctea. Medições recentes do telescópio espacial Hubble indicavam que, em cerca de 4 a 5 bilhões de anos, as duas galáxias devem colidir e eventualmente se fundir, formando uma gigantesca galáxia irreconhecível para os padrões de hoje. Não é garantia e está mais para um jogo de dados do universo. Segundo um estudo publicado recentemente na revista Nature Astronomy, a probabilidade de fusão entre Andrômeda e a Via Láctea é de aproximadamente 50%, comparável a um lance de moeda. Essa descoberta indica que um choque galáctico desordenado não é inevitável e que as previsões de um apocalipse cósmico eram exageradas. Seriam os sinais de Andrômeda um aviso? Um alerta para a nossa galáxia, precisamente para nós que podemos hoje, pelo menos, captá-los? Bem, de qualquer forma, isso não importa. Mesmo que as duas galáxias se choquem num espetáculo de violência cósmica, difícil até de imaginar, a Terra não estará mais aqui. Até lá, o nosso planeta já terá sido engolido pelo nosso Sol, que não é infinito e tende a se expandir à medida que consumir o seu material nuclear. E, obviamente, bem antes disso, já não haverá condições para a vida na Terra. É preocupante, mas está longe. É triste, mas, ao mesmo tempo, magnífico. Simplesmente é assim que funciona o universo, do qual a gente sabe quase nada.